Olá, eu sou a Clau e compartilho com você uma página do meu diário. Hoje eu quero falar com vocês sobre ansiedade. Para quem não sabe, faltam 13 dias para minha cirurgia e eu tenho percebido alguns sintomas de ansiedade no meu corpo. Por mais que eu não perceba que eu estou ansiosa, parece que está tudo normal e que eu estou bem, mas pro corpo a gente não mente, né? Então, por mais que às vezes eu não esteja percebendo que eu estou sim ansiosa, estou preocupada, por mais que às vezes eu fale pra mim mesma que eu não estou, porque realmente eu não percebo. Claro que às vezes uma preocupação, mas ainda nada em excesso. E olha que eu sou bastante ansiosa, bastante preocupada, mas ainda eu não percebi essa ansiedade, mas o meu corpo sim. Então talvez internamente eu esteja sentindo e não tô conseguindo dar nome. Então vamos lá. Eu anotei aqui alguns sintomas que eu tenho percebido nesses últimos dias e não sei também se às vezes isso tem piorado porque eu estou de férias. Então eu estou de férias e eu tenho uma cabeça extremamente agitada, então eu estou naquele momento clean e aí minha cirurgia se aproximando, então acaba que eu fico me programando, pensando como que vai ser, mas não de uma forma ansiosa. Como eu disse pra vocês, não que eu saiba. Os primeiros sintomas que eu percebo que eu estou tendo de um mês pra cá na verdade eu tive uma vez só. Antes eu tava tendo essa parte superior da boca, tava tendo como se fosse uma boca, tava um pouquinho grossa e cheia de bolinha. Então, eu fiquei assim, mais ou menos uns 20 dias, indo e voltando, indo e voltando. E aí, um dia, amanheceu essa parte toda inchada. Então, assim, sem motivo, sem nada, amanheceu inchada e levou, acho que, 2 dias e depois desapareceu. Então, eu acredito muito que isso tem a ver com o emocional. Choro. Então, assim, eu me pego, às vezes, pensando e aí já me pego chorando, ou às vezes uma tristeza. Então eu percebo que isso também tem muita relação com o emocional. Eu tento, na maioria das vezes, não pensar muito ou tentar naturalizar tudo isso que eu tô vivendo, mas nem sempre eu consigo. Às vezes eu me pego nessa tristeza, chorando, sem nem saber o porquê. Então, às vezes eu falo que parece que tá tudo ruim, mas na verdade é porque eu não sei explicar, não sei dar nome pra isso que eu sinto. Então, às vezes eu até falo com meu marido, parece que tá tudo ruim. E ele fala, tudo o quê? Não sei tudo o quê. Eu sei que às vezes parece que nada tá bom. E por mais que soa como injusto eu pensar assim, mas às vezes eu penso e aí choro, uma tristeza, mas passa, também passa. Afta, eu percebi também que nesse momento que eu tava com a boca inchada e passou, depois veio afta, e aí durou um bom tempo, uma afta bem grande, e depois passou. Febre, nesse mês eu senti febre 2 vezes, e essa febre veio acompanhada de calafrios. Então, teve um dia que eu acordei bem, normal, e aí pela manhã eu fiquei bem, e aí próximo do horário do almoço eu vi que eu tava meio resistente em relação a querer almoçar, então eu não queria almoçar. E aí eu já senti um pouco de frio e o corpo, aquela sensação de febre interna, quando o corpo começa a queimar, e aí as juntas estavam doendo todas, então tava doendo o joelho, tava doendo assim, quando fazia assim com a mão, então tava doendo tudo. E comecei a dar febre. Eu pensei até que fosse dengue, fiquei até com medo que fosse dengue, porque parecia muito. E aí tava até com aversão a cheiro, não podia sentir cheiro. Mas no outro dia eu tava bem. Então no outro dia eu já acordei um pouquinho ainda com dores nas juntas, mas depois também passou. E isso repetiu, como eu disse pra vocês, por 2 vezes.
Na outra vez que eu senti, foi anterior a essa vez, eu senti, acordei e aí já senti o corpo todo ardendo. Dessa vez, se eu dei febre, foi febre interna, porque eu medi, não estava com febre, mas estava com um corpo parecendo que ia pegar fogo, do tanto que ardia e aquela sensação também de mal-estar. Então, eu quis gravar para vocês contando, por mais que eu já fui dessas pessoas que não acreditava muito em relação ao que o emocional pode fazer com o corpo, e eu confesso que esses 2 últimos meses eu tenho ficado assustada do quanto o nosso corpo não mente, do quanto o nosso corpo ele fala. Eu postei até um videozinho falando sobre tirar um pouco de alimentos industrializados e isso faz com que o corpo agradeça, né? Agradeça também. Então a gente percebe, eu percebo muita diferença quando eu vou desintoxicando o meu corpo desses alimentos que na verdade não faz bem para ninguém, mas que o emocional também precisa ser cuidado, né, gente? Então, quando a gente pensa em desinflamar, é desinflamar também a mente. Então, assim, eu percebo que a ansiedade tem falado muito alto. E às vezes a gente precisa conversar. Eu sou uma pessoa extremamente reservada. Quando eu optei por gravar esses vídeos para poder alcançar mulheres que assim como eu têm endometriose, ou outras pessoas que de certa forma acham que o assunto seja relevante ou que conheçam outras pessoas, enfim. Eu sabia da minha resistência em externar tudo isso, porque por mais que às vezes eu goste de escrever, de falar também, mas às vezes falar sobre mim é um tanto quanto mais complicado. Então, assim, eu tenho vivido uma verdadeira montanha-russa. Faltam 13 dias e eu até falei com meu marido, eu acho que agora, daqui pra frente, eu vou começar a perceber que eu realmente estou ansiosa. Então, não sei se eu estava sendo até então resistente ao que eu estava sentindo, não estava dando voz para aquilo que eu estava sentindo. E se de agora pra frente vai ser mais fácil, eu espero que seja mais fácil e não mais difícil, porque eu sei, eu me conheço, então às vezes eu vou tentando levar com uma naturalidade, mas quando vai aproximando, vai batendo um medinho, né? Medo pela cirurgia, medo pela recuperação, medo por mexer na minha rotina também. Enfim, nós somos seres humanos e dotados de uma incerteza muito grande de tudo. Eu quis trazer para vocês para poder contar como tem sido os meus dias. Nem sempre tem sido fácil, mas graças a Deus ele também tem me dado muita força para eu poder acreditar que quando eu fizer a cirurgia, as coisas vão se normalizar, as coisas vão se ajeitar. Eu confesso para vocês também que um dos meus maiores medos e às vezes anseio é pelo pós-cirúrgico, não pela minha recuperação. Eu acredito que eu vou me recuperar de uma forma tranquila, se Deus quiser. Eu fiz a outra cirurgia e na outra não mexeu muito. E eu me recuperei até tranquilo da outra vez. Tirou apenas para biópsia. Então, eu acredito que nem se compare com essa, que vai mexer no intestino, enfim, vai, de certa forma, dar uma mexidinha nos outros órgãos. Mas a minha maior ansiedade é pensar no pós. No pós até o pós-recuperação. Depois que tudo isso passar, como que eu vou ficar? Porque, como eu disse pra vocês, eu não tomo anticoncepcional, não está nos meus planos voltar a tomar. Mas eu já, por um ano, eu decidi seguir aquilo que o meu coração falou. E eu paguei um precinho alto, como eu disse pra vocês, porque onde não tinha endometriose, acabou que começou a ter. Então, o precinho foi um pouco alto.
Mas também, aliado a isso, eu não estava tendo uma alimentação tão certinha, eu estava agindo de acordo com as minhas dores. Então, quando eu não sentia muita dor, eu pensava, ah, então agora eu posso comer. Começava a sentir muita dor, parava de comer coisa que eu achava que me fazia mal. Mas tudo isso sozinha, sem a ajuda de um nutricionista. Até agora eu não fui ainda. Eu tentei fazer tudo sozinha. Mas não foi muito legal, não. Então agora eu quero pensar no pós-recuperação, no pós-cirúrgico. Depois que eu fiz a cirurgia, depois que eu me recuperei, depois que eu voltei ativa, como será? Porque eu sei que se eu menstruo, logo a endometriose aumenta. E esse não é o meu intuito. Mas o meu intuito também não é voltar a tomar anticoncepcional. Então eu tô num dilema aí. Mas eu vou conversar com o médico, vou entender o que é melhor, vou explicar para ele o meu ponto de vista, os meus questionamentos, as minhas dúvidas, porque o anticoncepcional eu não vejo muito sentido. Primeiro porque os efeitos colaterais, pessoal falando sobre mim, tá? Se você concorda em tomar anticoncepcional, se você julga ser o correto, ok. Mas eu penso que são muitos efeitos colaterais, eu já senti na pele os efeitos colaterais. Eu já tomei um remédio que era próprio da endometriose, que ele age até como um anticoncepcional, e pra mim não fez efeito, porque a endometriose continuou crescendo. Então aí por uns 9 meses eu tomei o remédio da endometriose, então pensa que eu tinha endometriose. Eu tinha endometriose, era profunda, e eu precisava tomar um remédio para pausar, para fazer com que ela estagnasse. Então, por 9 meses, eu fiz o uso do remédio para poder fazer com que ela estagnasse. E aí, quando eu voltei ao médico, após esses 9 meses, ela tinha aumentado. Então, daqui até aqui, eu continuei com sintomas de endometriose, porque eu tive escapes, então eu continuei com sintomas de endometriose. Eu continuei fazendo, a endometriose continuou crescendo e eu ainda tive efeito colateral do remédio. Então, não foi uma experiência muito legal. Ah, mas esse remédio é próprio para endometriose, ok. Mas eu tenho um histórico de 1 década tomando anticoncepcional e eu não vi nenhuma vantagem no meu corpo, pelo contrário. Quem é mulher e faz uso de anticoncepcional sabe que os efeitos são enormes, são enormes. Você só percebe quando você opta por parar de tomar. Então, quando você para, você percebe. Às vezes eu até ouvi o pessoal falando, ah, quando você para de tomar um remédio, você começa a sentir o seu corpo. E é realmente isso que acontece. Então, você se conecta com você. Você começa a sentir o seu corpo. Hoje eu sei exatamente, claro que eu tenho um aplicativo que eu anoto as coisas, até para eu ter controle das minhas dores, enfim. Exatamente quando vai começar o meu período menstrual, quando vai começar o meu período fértil. Então, eu tenho um pouco de domínio das minhas emoções, não tanto, né? Porque tem coisas que a gente não controla. Mas o anticoncepcional e o remédio que eu estava tomando da endometriose fazia com que eu me sentisse mais estressada, mais cansada. Então, assim, esses são alguns dos efeitos colaterais que eu sentia. Então, é uma das coisas que eu preciso pensar depois que tudo isso passar. Ah, então você não vai tomar remédio? Não sei falar pra vocês. Eu sei que isso é uma coisa que, de certa forma, até afronta a medicina, porque não faz muito sentido eu fazer uma cirurgia. Não vou falar que afronta a medicina, né? Vou falar que afronta, às vezes, a decisão de alguns médicos, porque não faz sentido eu fazer uma cirurgia para tirar a endometriose, tirar os focos, não todos, mas tirar a endometriose e depois voltar a alimentá-la. Mas eu também tenho percebido que, claro que a menstruação alimenta sim a endometriose, mas que a alimentação e muitas outras coisas faz com que ela cresça também. Então, vai ser uma coisa que eu ainda vou descobrir, que eu vou fazer. Eu sei que quando eu falar pro médico, às vezes não vai ser uma coisa que ele vai achar que é legal, mas é uma decisão que cabe a mim,
mas que cabe a mim também em conjunto com ele, porque eu sei que piorou, eu sei que eu preciso fazer cirurgia, é um processo dolorido, então eu preciso pensar como vai ser o depois, para eu não repetir todo esse processo de novo. Então eu volto aqui para falar com vocês, agora tá se aproximando já da cirurgia, eu volto aqui para falar bastante coisa que ainda está por acontecer. Daqui 4 dias eu tenho um retorno com o médico e tenho uma consulta também com o anestesista. Então eu volto aqui para falar com vocês sobre o que ele falou, o que irá acontecer, e vocês vão me acompanhando aí ao longo dessa caminhada. Inscreve aí no meu canal, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, beijos e até a próxima!